Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado? A gente tem procurado tantas coisas nesses últimos tempos, a gente tem tentado se redescobrir de diversas maneiras e sempre tentando procurar algo maior, sempre tentando achar maneiras de ser mais feliz, de ser pessoas mais completas, ser pessoas mais resolvidas. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Como é que você descreveria uma pessoa feliz? A gente procura tanto isso. É um alvo que todos nós temos com certeza. Quando alguém faz aniversário, a gente deseja felicidades para a pessoa. Mas como é que é alguém feliz? Você conhece alguém assim? Como é que você descreve uma pessoa que alcançou essa felicidade? O que que essa pessoa tem? O que que essa pessoa é? A gente logo pensa numa pessoa bem-sucedida, numa pessoa que alcançou o sucesso, uma pessoa que tem vários amigos, uma pessoa que está bem resolvida com a sua família, que tem uma família boa, que está numa casa boa, uma pessoa que realmente se resolveu. Talvez você conheça alguém assim, talvez não, talvez você consiga imaginar algumas pessoas desse jeito. A verdade é que a gente se enche de tanta coisa para tentar encontrar essa felicidade que a gente não consegue nem descrever direito. A gente se entope de coisas para talvez funcionar, para talvez chegar nesse estado tão almejado, tão buscado por todos nós. Eu quero contar a história de uma pessoa que já viveu há muito tempo e que para muitos de nós talvez seria essa pessoa feliz, seria essa pessoa bem-sucedida, seria essa pessoa que ganhou na vida. É a história do rei Davi. Provavelmente você já ouviu falar dele, mesmo pessoas dentro e fora da igreja já ouviram falar dele, ele já foi retratado em várias histórias, tem várias esculturas, várias pinturas a respeito dele, mesmo que a gente não saiba exatamente como que era a fisionomia, a aparência dele. Aqui tem uma que talvez seja mais conhecida, do Michelangelo. É uma figura bem conhecida e Davi de fato foi um homem muito importante. Ele já viveu tem muito tempo e era de fato o rei do povo de Israel, aquele que era considerado o povo de Deus. Era alguém que tinha autoridade sobre todo o povo, era um grande soldado e foi assim que ele chegou ao reinado, porque ele realmente impressionou as multidões. Quando o povo estava completamente perdido e sem esperança porque sabia que ia ser derrotado pelos exércitos vizinhos, Davi foi lá e apareceu, e aquela velha história de Davi e Golias, que provavelmente você conhece, Davi foi ganhando uma fama enorme. E ele era muito reconhecido, e muito admirado e muito respeitado por todas as pessoas. Criavam canções a respeito dele. Imagina o que é isso. A gente cria canções a respeito do amor hoje. Mas a gente não cria canções a respeito de pessoas, para admirar e para louvar pessoas. Ele mesmo era um grande cantor e poeta também, ele conseguia alcançar o coração das pessoas através disso, admirado por muitas mulheres, e ele teve várias mulheres também, na época podia, mesmo que isso seja muito estranho, eu confesso, mas Davi realmente conquistou todas essas coisas. Era um homem bem-sucedido, tinha toda a autoridade e poder que ele poderia querer, tinha uma grande família, tinha admiração a respeito de todas as pessoas, assim, ele era realmente o alvo para qualquer pessoa naquele povo e naquela época. Davi hoje a gente poderia dizer que é o pacote completo, tem tudo, realmente não falta nada para essa pessoa. Mas ele teve seus momentos baixos também. E é interessante porque ele sempre queria mais alguma coisa. Tem hora que ele não aquietava, que ele já estava até planejando os projetos que o filho dele, o sucessor dele, ia fazer depois. Ele realmente queria algo mais. Sempre e sempre. Ele conseguia mais coisas, ele alcançava mais, ele conquistava mais. Mas sempre falta alguma coisa. E é interessante que enquanto a nossa felicidade depender dessas coisas, a gente sempre vai precisar de mais, a gente sempre vai querer mais. Pode ver pessoas que têm muito, aquele tanto que a gente achava que a gente já seria feliz. Não, elas não estão resolvidas. E aí elas olham para pessoas que têm mais ainda, e essas pessoas também não têm mais. A gente percebe que não adianta o quanto que eu acumulo, não adianta aquilo que eu tenho, aquilo que eu conquistei. Nunca vai ser suficiente. É sempre um pouquinho mais. E a gente tem a impressão de que um pouquinho mais, pronto, agora as coisas estão resolvidas.
Para Davi foi exatamente isso. Todo esse sucesso, toda essa admiração, essa fama que ele tinha, ainda assim ele queria mais. Ele queria mais mulheres também. Foi esse talvez o maior problema dele. A tal ponto que ele, no alto do palácio dele, ele conseguia enxergar a cidade, ele percebe uma mulher tomando banho. Como que ele podia fazer isso, não sei. E ele cobiça aquela mulher e ele chama ela, ele tinha todo o poder para fazer isso, ele chama ela, dorme com ela, mulher casada, mulher com um nome estranho para nós hoje, Batseba, o nome dela, bem diferente. Ele comete adultério com aquela mulher e assim, mas ele é o rei. Ninguém pode meter o bedelho na vida dele, ninguém pode falar nada porque é ele quem manda lá. E aí a mulher engravida, sempre acontece nessas horas, não é? E aí pronto, como é que ele vai resolver isso? Porque o marido da mulher estava numa campanha de guerra, ele não estava ali, então não tem como ele ter sido aquele que engravidou. Não tem como ele ter gerado aquele filho. E aí Davi chama o Urias, que era o marido da Batseba, enquanto ele ainda estava na guerra, ele chama lá, ele fala para ele poder descansar um pouco, ele se enche de desculpas para poder talvez contornar a situação e realmente fazer de conta que não aconteceu nada. E aí Urias, como um bom soldado, então ele reconhece que ele não é melhor do que os outros. Davi oferece a chance dele poder deitar em casa, poder ter conforto, poder estar junto com a esposa aquela noite, mas ele diz, não, todos os meus colegas, todos os meus amigos estão em tendas, estão ao relento, não vou ser eu que vou estar acima deles, não vou ser eu que vou aproveitar mais a noite do que eles. Davi não sequer deita em casa por empatia com os amigos dele, e o plano de Davi se frustra. Batseba ainda está grávida, Urias não deitou com ela, e como é que ele resolve isso então? E aí ele trama mais um plano para matar Urias, para colocar ele na frente de batalha, onde sabia que Urias ia morrer. Urias morre, o plano deu certo dessa vez, só que apesar do plano ter dado certo, Davi ainda, para pagar de bonzinho, se casa com Batseba, como que, ó, eu tô cuidando da tua viúva, eu tô cuidando da esposa do meu soldado, então eu sou uma boa pessoa. Davi ainda consegue fazer isso, é incrível. Ele adultera, ele mata, ele paga de bonzinho ainda no final. Provavelmente você conhece algumas histórias, assim, talvez não tão dramáticas, mas de pessoas que fazem todo o pior e tem todo tipo de corrupção e maldade e ainda pagam de boazinhos no final. É incrível isso. A criança nasce e morre. E aí a coisa começa a cair. E Davi tava bem, ele tava com a mulher que ele queria ali também, tinha mais uma criança ainda, ele gostava de crianças. Mas a criança morre, o segredo de Davi é descoberto e a coisa começa a descer. E aquilo que parecia estar tão bem, e aquele momento que parecia ser um momento de felicidade dele, apesar de que por meios ruins, de repente a casa cai. E realmente cai. Ele perde a fama, ele perde a admiração, ele perde o respeito de pessoas próximas dele, pessoas que ele buscava o respeito. Aquele momento que agora se tornou o contrário da felicidade, o contrário do sucesso, o contrário daquilo que ele poderia querer ter. Com certeza o maior sentimento naquele momento era de voltar atrás, de querer mudar isso, de querer não ter feito daquele jeito, de desfazer o erro. No que você voltaria atrás? Na tua história, quais passos você faria diferente hoje? O que você gostaria de ter feito diferente? O que você gostaria de voltar e com mais sabedoria hoje ter passos diferentes? O que você mudaria na sua vida? E mais ainda, como é que dá para tirar esse peso que a gente tem do passado? Como é que dá para tirar esse peso que a gente carrega nos ombros e às vezes não aguenta mais? A gente faz de conta que ele não tá ali, a gente tenta esconder, a gente não conta para os outros, a gente tenta não lembrar, mas a gente sabe que tá aqui e tá pesando. Esse sentimento chamado de culpa, de remorso, essa dor. É interessante que pouco tempo depois disso tudo, Davi, como um bom escritor, ele escreveu uma oração,
em forma de poema. Ele escreveu várias dessas. Essa é talvez uma das mais belas de todas. Com palavras bem diferentes daquilo que a gente espera. A gente esperaria culpa, remorso, tristeza e dor. Mas o Salmo 32, esse do qual eu estou falando, é bem diferente. E se você tem sua Bíblia, eu convido você a abrir ela. De repente você vai querer anotar e sublinhar algumas coisas. Senão eu vou colocar aqui no vídeo também. Ali no Salmo 22, presta atenção como ele começa. E ele lhe dá o tom para todo o resto desse salmo. Como é feliz. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Percebe um momento de dor, de tristeza, de arrependimento, de culpa, de querer voltar atrás, de estar com a vida completamente bagunçada, de estar lá em cima e agora estar no fundo do poço. E o que Davi está escrevendo aqui é como é feliz. Como é completo. E a palavra que eles tinham para felicidade era de realmente um coração cheio, transbordante de alegria. Já viu aquelas situações que a pessoa tá chorando, mas de alegria e não faz sentido, mas assim, o coração dela tá tão cheio de algo bom que aquele negócio sai. É isso que Davi está descrevendo aqui. E apesar de todo o mal que ele cometeu ali, lembra? Cobiça, adultério, assassinato, morte. Tudo isso. Ali no versículo 2, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. É difícil pensar que esse salmo pudesse começar falando em felicidade. É difícil falar em felicidade, em vida completa e satisfação e alegria nessas horas. Mas é exatamente isso que Davi está falando aqui. E aí ele continua então, versículo 3 e 4. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. A gente está num tempo de seca aqui. Não é difícil a gente imaginar como que Davi estava se sentindo. E ele descreve aqui, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados. E ele conseguiu acobertar o mal dele por um bom tempo. E todos aqueles planos que ele traçou, alguns funcionavam, alguns não. Mas ele conseguiu manter esse segredo por um bom tempo. E até ter descoberto, ainda assim, mesmo antes de descobrir, o corpo dele pesava. As minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Essa semana, especialmente, a gente com temperaturas acima de 40 graus aqui, a umidade abaixo de 20, dá uma leseira assim, Carol e eu, a gente... tem horas que parece que a gente não consegue sair do lugar, sinceramente. E eu consigo imaginar Davi, independente de onde ele estava, ele ainda estava no palácio, ele ainda era o rei, ele ainda tinha tudo aquilo que ele poderia querer. Mas o corpo dele definhava de tanta dor. Davi não esqueceu os erros dele. Aquela dor ainda estava na memória dele. Mas a felicidade não dependia mais disso. A felicidade dele, o coração completo dele dependia de Deus não atribuir mais culpa. Por isso ele fala aí, como é feliz aquele em quem Deus não coloca culpa, em quem Deus não coloca mais esse peso. Por isso ele fala então no versículo 5, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. É interessante que a gente fala bastante sobre perdão e às vezes a gente não consegue descrever isso, às vezes a gente não consegue entender direito como que é o perdão. A palavra que eles tinham aqui era uma palavra bem interessante, mais prática e mais fácil de entender. Que o perdão era literalmente tirar esse peso. Tirar de cima esse peso da pessoa, esse fardo que a pessoa está carregando. Isso é perdão. Não é simplesmente tratar bem, não é passar a mão na cabeça, é tirar um peso. É de fato algo que faz diferença, é algo que não está só aqui na cabeça, mas é algo que muda o corpo inteiro, a vida inteira da pessoa. É isso que Deus faz aqui. E a única coisa que a gente precisa fazer para ter isso, a única coisa que Davi fez para poder ter esse alívio, ter essa dor removida dele, foi confessar as minhas transgressões, confessar as minhas faltas, admitir para Deus aquilo que eu fiz de errado.
Às vezes a gente tem a impressão de que a gente tem que contornar o problema, de que a gente tem que resolver aquilo, de que a gente tem que compensar o nosso erro. E se eu fiz alguma coisa de ruim, agora eu tenho que fazer algo bom. E o que Davi coloca aqui é que não. A única coisa que ele fez foi confessar. Foi admitir. Foi ser sincero. Davi foi sincero com Deus, sabendo que tudo tinha acabado. Foi um desabafo aqui. Às vezes a gente precisa desabafar, às vezes a gente precisa colocar pra fora, e tudo aquilo que a gente espera é poder diminuir um pouco aquilo que tem aqui dentro. Poder ter um pouco dessa sensação de alívio, de saber que a dor vai estar aqui, mas poder jogar ela pra fora um pouco. E o que Davi recebeu foi muito mais do que isso, foi de fato perdão completo, foi a dor removida de cima dos ombros dele. E é isso que Deus promete pra você e pra mim. Davi sabia que estava tudo acabado. E aquela sensação, tá, eu admito que eu errei, pronto, esquece, não tem mais o que fazer. E o que ele recebe aqui é o amor de Deus. Simplesmente isso. E perceber que Deus continuava se admirando, continuava desejando o bem, continuava amando ele. Mais ainda agora. Não que Deus ame mais, mas perceber que Deus continuava amando Davi, apesar do erro dele. Foi ali que ele percebeu de fato o amor. É interessante que Carol e eu, a gente está casados há pouco mais de um ano. E tem uma história bem interessante que, bem no começo, tem um negócio que eu tinha que ninguém sabia. Aliás, 2 amigos meus sabiam, porque eles já tinham dormido na minha casa um bom tempo quando eu ainda era solteiro. Eu usei aparelho nos dentes um ano atrás, eu tinha que usar aqueles aparelhos de contenção. Só que eu já usava ele há anos e teve uma boa época que eu não estava limpando, não estava cuidando dele direito. Vou colocar uma foto dele de um outro aparelho, eu não tenho mais, eu me livrei daquilo lá assim que eu pude. Mas tava bem feio aquilo lá, era meio nojento até, eu confesso. E ninguém sabia. E aí nem a Carol sabia. Aí ela casou comigo, veio morar aqui em casa e aí pronto, né? Eu tinha que usar toda noite aquilo lá. E mostrar pra ela aquilo lá a primeira vez foi estranho. Não era um erro, não era uma culpa, alguma coisa do tipo, mas era algo que eu tinha vergonha. Era algo que eu não gostava de admitir, eu não gostava de mostrar para outras pessoas e não mostrava de fato. Só se eu fosse realmente obrigado, só se eu realmente não conseguisse esconder, se não tivesse outro jeito. Mas eu fazia todos os planos, eu ia dormir na casa de outra pessoa às vezes e não usava, eu sabia que meus dentes iam estar meio ruins depois, mas não, eu vou esconder isso aqui a todo custo. Mas dormindo toda noite com a Carol não tinha mais jeito, né? Ela tinha que ver. E é verdade, ela não gostou muito daquilo. Mas perceber que ela continuava me tratando bem do mesmo jeito. Mesmo que tivesse aquele negócio meio nojento assim, mesmo que não agradasse ela. Ela continuava me tratando bem, continuava me amando, e isso não diminuiu nada o compromisso que ela tinha comigo de permanecer o resto da minha vida comigo. Não tô dizendo que é isso que vai mudar, mas assim, eu sabia já que ela não ia deixar de casar comigo por causa disso, eu sabia que ela não ia me largar por causa de um aparelho nos dentes, mas tem uma diferença enorme entre saber disso e viver isso. E viver isso foi tão bom, e perceber o amor dela sem segredos. Ela me enxergando como que eu sou, também com meus podres, e com certeza teve vários outros também. E continuar me amando. Foi tão bom isso. Cara, e eu agradeço, Carol, pelo teu amor, é tão bom. E tu sabe como isso tem me feito bem e mais. Davi percebeu isso também. E reconhecer que Deus continuava amando ele, apesar de toda a culpa, e poder abrir o coração e ser sincero com todos os podres que tinha no coração dele. E Deus estava ali, estava presente ainda. De brinde ainda tirou aquela dor dele. Por isso ele fala ali no versículo 6, portanto, todos que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Funcionou para mim, Davi falando. Façam também, funciona, é bom. Confessem seus pecados, deixem Deus tirar essa culpa, deixem Deus tirar essa dor, deixa Deus perdoar vocês, porque enquanto a gente não confessar vai ser dor, vai ser peso, eu vou definhar, e o nosso corpo sente isso. A maior parte das nossas doenças hoje, diz a medicina, que vem das nossas emoções e vem da cabeça.
Inclusive doenças graves e a chance de câncer e de vários outros problemas graves vêm das nossas emoções. Seja sincero com Deus. Abre o jogo com Ele. Portanto, todos que são fiéis, orem a Ti. E orar aqui no contexto de confissão, de abrir o jogo, de ser sincero, de abrir o coração. Você já admitiu um erro teu para alguém? Algum podre teu, alguma coisa que você tem vergonha? Às vezes a gente tem que fazer isso. E é interessante que a gente tem um modo padrão de fazer isso, que é ser o mais discreto possível. Assim, tocar no assunto e pronto, já não se fala mais. Ou se eu tenho que falar, eu falo para uma pessoa, escondido, sem ninguém vendo, nem ouvindo, e pronto, e acabou. Porque a gente foge da vergonha, nenhum de nós gosta de sentir isso. Mas a gente olha para Davi, o que ele fez, ele não foi nada discreto, ele escreveu um poema sobre isso. E divulgou isso para a nação inteira. Imagina um rei confessando o pecado dele. E não era um aparelho sujo. Era adultério, era assassinato, era as piores coisas que ele podia fazer. E ele abre o jogo para toda a população, porque ele sabia que a história dele poderia ajudar muita gente. Ele escreveu um poema para contar toda a história. A fofoca já corria e várias pessoas já sabiam do que ele tinha feito, ele já tinha perdido a admiração de várias delas, mas agora pronto, agora sou eu que estou falando, Davi. E Davi coloca isso para todos, mesmo aqueles que não sabiam, mesmo aqueles que ainda estavam na dúvida. Pronto, sim, aconteceu, eu falhei. Mas o ponto alto da história não é que eu falhei, é que Deus me perdoou. E sim, teve dor, e sim, doeu, e sim, eu tenho vergonha de falar isso, mas Deus me perdoou. E nada mais importa. Ele escreve um salmo e confessa o erro para todo mundo. E eu não sei pra você, mas pra mim isso coloca em xeque muito daquilo que a gente vive como igreja hoje, como povo de Deus. A impressão que eu tenho, e eu sei que muitas vezes não é só a impressão, é de que a gente como igreja, eu não tô falando de uma comunidade específica, mas igreja de maneira geral, a gente se parece muito mais com um salão de beleza. As pessoas vão para a igreja para poder se enfeitar, para poder parecer bem, para colocar um sorriso no rosto, para poder parecer pessoas justas e pronto, agora eu vou na igreja, agora eu sou uma pessoa boa, agora eu sou uma pessoa certa, agora eu sou uma pessoa de Deus. E a gente esconde as nossas feridas. E a gente deixa elas lá no fundo. A gente sabe, às vezes só a gente sabe, mas não fala disso. E o que a Bíblia coloca é que a igreja é muito mais como um hospital. No hospital não adianta querer parecer bonito, não adianta querer dizer que tá tudo certo. A gente vai no hospital para poder ser curado, a gente vai no hospital e a primeira coisa que a gente faz é admitir a nossa dor. É falar aquilo que tá de errado, é falar aquilo que dói, deixar vir cura e deixar vir tratamento sobre nós. A igreja é hospital, não é salão de beleza, não é para parecer bonito, ao contrário, a gente pode parecer as piores pessoas possíveis. A diferença entre um cristão e algum não cristão não é que o cristão seja uma pessoa melhor do que as outras. A gente tenta, mas não quer dizer que a gente seja. A maior diferença, e talvez a única diferença, é que a gente sabe os nossos erros. E a gente sabe que foi perdoado por Deus. Não é que a gente seja melhor do que os outros, é que a gente foi perdoado. Justamente porque admitiu, justamente porque confessou. Porque se eu não confesso, eu não admito, eu não dou acesso para Deus perdoar. E não adianta eu chegar no médico e falar que tá tudo bem, pronto, o que ele vai fazer? Vai me mandar embora para casa. É exatamente assim. E a gente teima às vezes em não admitir, a gente teima em esconder. Por vergonha, por medo, sim, e esses sentimentos são reais. Mas eles só atrapalham a gente. Tem um escritor francês, já falecido, que para mim ele resumiu muito esse sentimento que Davi estava passando aqui e que Deus prometeu para nós também. A maior fonte da felicidade que há na vida é saber que alguém nos ama. Que nos ama pelo que somos, ou melhor, que nos ama apesar do que somos. A maior fonte de felicidade que há na vida é saber que alguém nos ama, que nos ama pelo que somos, ou melhor, que nos ama apesar do que somos. Alguém que conhece o nosso erro, alguém que conhece o nosso coração, os nossos podres e nos ama do mesmo jeito. Não ama uma máscara que a gente usa, mas ama quem eu sou de verdade. Isso é amor.
E essa é a maior fonte de felicidade que existe na Terra. E é isso que Deus prometeu para você. Mas enquanto você não for aberto, enquanto você não abrir teu coração, enquanto você não confessar diante de Deus os teus podres, você vai estar usando uma máscara com Ele. E talvez você pode achar que Deus te ama até também, mas Ele vai estar amando uma máscara, porque você não abriu o jogo com Ele ainda. Ele te ama do jeito que você é. E Ele te conhece exatamente do jeito que você é, tudo que tem aqui dentro. Mas enquanto a gente não for aberto com Ele, a gente não vai sentir isso, a gente não vai viver isso. Eu sabia que a Carol me amava, apesar do aparelho. Mas eu precisei mostrar pra ela o meu podre. Literalmente podre. Pra poder sentir esse amor dela incondicional. Davi continua ali no versículo 6 e 7. Portanto, todos que são fiéis orem a ti. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu, Deus, és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. E ele começa ali, quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. O maior medo que um judeu, uma pessoa daquele povo tinha, era de água. Eles já tinham convivido em várias regiões diferentes, eles já tinham morado no deserto, na montanha, na floresta, em países diferentes, mas a água era algo que eles não se entendiam. Eles diziam que a água era o abismo. Em alguns lugares até falam da água e do fundo do oceano como o reino dos mortos. E ainda assim, quando a água, quando o maior medo deles é elas se levantarem, elas vão se levantar e os problemas vão continuar, mas elas não vão te atingir. A gente vai ter problemas ainda. Tu és meu abrigo, tu me preservarás das angústias, e a gente vai continuar tendo angústias, mas o nosso coração vai estar blindado pelo amor de Deus. Porque Deus assumiu esse compromisso de te perdoar, de cuidar de ti e de amar, que é a coisa que a gente mais precisa. E não importa os problemas, e não importa a situação, e pode vir um ano de 2020 bagunçar a nossa vida por completo. E você pode ter os problemas no trabalho, na família, com amigos, e você pode não saber mais o que fazer da tua vida. Mas se você perceber esse amor na tua vida, nada mais importa. Nada mais vai ser capaz de derrubar teu coração, de tirar a tua felicidade, porque ela já vai estar aqui. Ela não vai depender de outras coisas. Uma vez removida a culpa, ela não tem mais poder sobre nós. Davi se entupiu de mentiras naquela hora. Ele era mentira sobre mentira para poder aliviar um pouco. Mas só na hora que ele abriu o coração, que a alma dele foi lavada, e ele percebeu a alegria de verdade. Não faz de conta. E ele continua então, como que Deus falando: eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. E vamos deixar de ser teimoso. Vamos deixar de usar essa máscara. E sim, a gente continua usando a máscara de tecido para se proteger agora, mas essa máscara de esconder a nossa alma, de esconder os nossos podres, chega. Chega, porque não dá mais. A gente não é salão de beleza, a gente não está aqui para parecer bonito para as outras pessoas. A gente é povo de Deus porque a gente deixa Ele curar a gente. E a gente dá acesso a Ele, às nossas feridas, à nossa dor, às nossas mágoas, à nossa culpa também. Não quer dizer que a gente vai sair falando disso para todas as pessoas, mas a gente pode ser sincero, a gente pode ser autêntico. Aquilo que Davi falava logo no começo, em quem não há hipocrisia, num povo que parou de viver do faz de conta. E você sabe que tem muita mágoa guardada no meio da igreja, pessoas que não se falam mais, que nem se olham direito porque deixaram de se perdoar, porque não querem admitir o erro. Chega disso. Chega desse faz de conta. Não dá mais. Chega de ser como o cavalo ou o burro que parece que tem que ser forçado para poder admitir alguma coisa, para poder ser levado para onde deve ir. Tudo isso. Davi ali fala então, muitas são as dores dos ímpios,
Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Não quem compensa o erro, não quem se torna uma boa pessoa, mas quem confia em Deus. A palavra que a gente tem como bondade aqui, dependendo da tua tradução, pode aparecer como amor, como misericórdia. Ela é traduzida de diversas maneiras porque a gente não tem uma palavra fiel para isso no português. Nenhuma língua hoje tem, dá para dizer. A palavra que eles tinham aqui é hesed. Hesed é, talvez a melhor tradução é um amor fiel. É alguém que assumiu um compromisso de te amar. Tipo a Carol. A Carol casou comigo, a gente entende o casamento como um compromisso pro resto da vida, independente do que acontecer. E não importa o podre, ela assumiu o compromisso de me amar e estar do meu lado e me tratar bem. A bondade do Senhor protege quem nele confia. E se você confiar em Deus o suficiente para abrir teu coração com Ele, Ele vai continuar sendo fiel. Esse amor fiel, ele é tanto sentimento de querer continuar amando, e é isso que Deus sente por ti, mas é como que fosse um compromisso de contrato. E que Deus não enxerga mais a possibilidade de não amar. E isso fica claro na cruz. É um contrato que o valor dele não vai ser pago na frente. E não é quando a gente confiar em Deus, Deus vai amar a gente. Não é quando a gente compensar nossos erros que Deus vai nos tratar bem. Deus já pagou a parte dele. Jesus na cruz, ele derramou o próprio sangue, ele deu a própria vida para assinar a parte dele do contrato. O contrato já está assinado, já está firmado, e o que ele disse ali é que independente do que você fizer, independente da tua falta, e pode ser adultério, pode ser assassinato, e pode ser traição, e pode ser o que for, tá pago. Tá pago. É um compromisso de perdão, é um compromisso de amor, independente do que acontecer, já tá pago. Não tem mais condições, não tem mais critérios, não é se eu fizer isso, isso ou aquilo, se eu me comportar, se eu for uma boa pessoa, Deus vai me amar. Não, já está pago, Deus já te ama e Ele assumiu um compromisso pro resto da vida de te amar. E por toda a eternidade Ele vai continuar te amando. E aquele que confia nele vai sentir e vai perceber esse amor. A bondade do Senhor protege quem nele confia. Por isso, no final, Davi, com o coração cheio e transbordante, diz então no versículo 11: alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, vocês que foram justificados por Deus, porque o compromisso de Deus é tão grande que Ele nos olha como justos agora. Porque toda a culpa foi removida e uma vez que não tem mais culpa, é justiça que Deus enxerga em nós, apesar de todas as nossas falhas e nossos erros. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração, porque Deus arretou o nosso coração, Deus arretou a nossa vida. Eu não sei se existe essa palavra arretar, mas Deus corrigiu o nosso rumo. Ele mudou a nossa identidade, Ele tirou a dor, Ele tirou a culpa que tem sobre nós, Ele tirou esse fardo de nós. Por isso Jesus fala: venham a mim os cansados e sobrecarregados, aqueles que não aguentam mais, e eu lhes darei descanso. Se você está cansado, se o passado pesa, se você não aguenta mais, confie em Deus. Sim, vai ter vergonha, sim, vai ser estranho, mas o que vem depois é tão bom. E saber que Deus te ama, depois de ter confessado todos os podres e depois de abrir o jogo, é a melhor coisa que existe. A tal ponto que a gente tem coragem até de falar para outras pessoas a respeito disso, de contar desse aparelho podre que a gente tem e que a gente queria esconder de todo mundo. 3 coisas que eu quero dizer para você começar a praticar agora a partir disso. Primeiro, confessa. Eu já falei bastante disso. Tira a máscara diante de Deus. Seja você mesmo, com todos os podres que isso envolve. Em segundo lugar, seja autêntico. Tire a máscara diante de outras pessoas também. A gente precisa disso. A gente precisa se relacionar com as outras pessoas do jeito que a gente é. A gente precisa ser amado por outras pessoas do jeito que a gente é. E no povo de Deus isso é possível. Pode ter vergonha, sim. Mas isso passa. A vergonha não é para sempre, mas o perdão é. Confesse a Deus. Seja autêntico. E seja bondoso com as outras pessoas.
esse amor que Davi fala, a gente pode manifestar, a gente pode agir assim com as outras pessoas também. Porque à medida que a gente reconhece a graça de Deus sobre nós, à medida que a gente começa a tirar a máscara para Ele, a gente começa a tirar a máscara para os outros vão ter coragem de tirar a máscara com a gente também. E vão aparecer podres, e vão aparecer histórias feias. Não vamos julgar essas pessoas, vamos amar elas. E se elas estão confessando, elas querem mudar de vida, elas querem perdão, vamos perdoar. Se isso é algo que nos ofende, vamos amar e ser bondoso com essas pessoas. Confessa a Deus. Seja autêntico com os outros. E ame os outros também. Faz isso. E a gente vai experimentar a verdadeira cura que Deus promete. Que Deus te abençoe nessa caminhada. Fica com Ele. Tamo junto. Amém.